tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando esse privilégio de estar conosco para mais essa conversa. Hoje, aqui no CristoCast, eu estou com um convidado muito especial, que é o Joey Neres, que é consultor financeiro, é pai, cristão, e ele veio aqui trazer um tema super interessante. Eu sou a Andréa Amazonas, apresentadora aqui do CristoCast, e é uma alegria gigante ter vocês mais uma vez. Joey, bem-vindo ao CristoCast. Muito obrigado pelo convite. Eu espero trazer coisas aqui, trazer elementos para que você possa levar para a sua vida, levar para o seu dia a dia. Que Deus nos conduza nesse momento também, para que nós possamos tocar cada coração, cada pessoa que está assistindo, ouvindo. E já te convido para seguir o CristoCast e ficar ligado em todas as entrevistas que vão passar por aqui. Convido os teus amigos especialmente para mandar esse episódio para aquelas pessoas que você conhece, que estão com o coração tristinho e estão precisando receber uma palavra de Deus. Então, quem sabe a gente hoje não está falando para essas pessoas, não é? Exatamente. Joey, então, tem muita coisa que eu quero saber sobre ti, sobre a tua história, que a gente já teve uma conversinha prévia, mas a gente praticamente está se conhecendo agora. Eu queria começar sabendo do início da tua história. Tu sempre fostes de uma família cristã. Como funcionou para ti a tua criação dentro da vida cristã? Bom, eu sempre fui de família cristã. A minha avó foi a que mais me incentivou, porque a minha mãe trabalhava, meu pai viajava, então nós fomos criados mais pela nossa avó e meus irmãos. Nós somos de Cametá, no estado do Pará. Então a minha avó, ela nos apresentou a igreja, ela nos apresentou Cristo, ela nos ensinou a rezar. A minha avó era daquelas que morria alguém ali perto, chamavam ela para ir lá, para fazer as orações, né? Então todas as vezes ela passava a mão em algum e levava. E sempre eu ia junto, que eu era o menor, não podia ficar sozinho, e eu ia com a minha avó. E aí eu comecei a viver aquele momento, a estar inserido naquele meio, e aquilo foi entrando no meu coração, na minha alma, no meu espírito, e eu fui gostando das orações, fui gostando de Cristo, fui aprendendo. Eu lembro de um momento muito marcante, foi quando eu pedi para ela me ensinar a uma oração, e ela me deu um livrinho para eu aprender a oração. E eu aprendi. Então, desde lá eu vim trazendo aquela... No interior a gente ia cedo para a missa, às 6 horas da manhã já estava na igreja, né? Então, ela nos levava. E foi daí que veio esse amor, essa vontade de querer mais também. E vim trazendo isso durante a minha vida. Quando na tua infância, assim, tu lembra como funcionava o teu entendimento sobre Deus? Eu ainda não tinha muito entendimento. Eu sabia que Deus existia e que Ele era bom. E que Ele fazia coisas boas para a gente ou nas nossas vidas. Era esse o meu entendimento, muito básico. Eu não tinha ainda aquela ideia ou aquele sentimento de buscar mais como a gente tem hoje. De entender melhor, ou na verdade viver melhor e sentir melhor Deus. Mas isso vem com o amadurecimento, né? Exatamente. A gente primeiro aceita ele, exato, né? Exato. É como as crianças, né? Aceitar de coração limpo, puro e deixar ele conduzir, né? Exatamente. Assim como foi a caminhada de Cristo, Ele convidou, e nós fomos convidados também. A minha avó me convidava, algumas vezes ela obrigava, tudo bem, mas hoje eu agradeço muito, inclusive, as obrigações, quando ela dizia, não, tem que ir, tem que fazer. Eu agradeço isso porque isso também fez parte da minha formação cristã. Talvez se ela não tivesse feito isso lá atrás, eu não estaria aqui hoje. Eu sempre conto aqui um pouquinho da minha experiência também, né? Minha filha fez catecismo ano passado e daí ela tinha muita dificuldade de decorar algumas orações. E eu tive essa experiência, eu me peguei praticamente estudando novamente catecismo, né? E como é gostoso a gente ver o início de tudo, né? E compartilhar das dúvidas, umas dúvidas tão ingênuas, né? Sim. Assim, minha filha, no início, ela não teve um momento que ela falou assim, mamãe, eu acho que eu não quero fazer
o catecismo. Eu falei, por que, minha filha? Porque a gente tem que confessar. Eu falei, mas minha filha, é tão tranquilo você confessar. Ela disse, não, mamãe, mas a gente não tem que falar no microfone lá na frente de todo mundo. Vai passar no Não, telão. minha filha, não é bem assim, né? Então, quando a gente... Eu penso assim, quando a gente está realmente se aproximando novamente, ainda que adulto, mas abrindo novamente a nossa vida para Deus, a gente se pega com dúvidas puras, ingênuas, às vezes até infantis, né? Sim. E No eu nosso penso até entendimento. que nessa ingenuidade a gente acaba questionando, se aborrecendo com Deus, porque Sim. não ganhou aquele presente, porque não Sim. conquistou alguma coisa, até porque não tirou uma boa nota na escola. Isso. E essa parte de se aborrecer, de questionar, eu vejo hoje como uma fase um pouco natural que a maioria passa, né? A maioria das pessoas. Eu conheço muitos amigos que tiveram essa fase, normalmente na adolescência, se afastaram um pouco mais das suas igrejas. Alguns retornaram, outros não. Aí fica um perigo, né? Exatamente. A gente precisa entender, hoje o nosso entendimento, como você falou, já é bem maior. Mas lá no início, na nossa caminhada de fé, se você for levar isso para um tema bíblico, também quando Jesus foi crucificado, alguns discípulos de Emaús, eles voltaram para essa terra, eles ficaram decepcionados. Então, nós seres humanos temos essa fraqueza de em algum momento a gente achar que Deus está sendo ruim conosco, de que deveria ter acontecido de outra forma, porque nós queremos mandar em Deus. E aí não dá para mandar em Deus, né? Você tem que respeitar e obedecer a Deus. Tem quem adore a homens e tem quem adore a Deus. Né? A gente precisa escolher quem vai ser o nosso líder, né? Porque quando a gente escolhe que o homem seja nosso líder, a gente ainda se equivoca demais, eu acho. De você ser guiado por homens, pelas ideias dos homens. Hoje a gente vê muito isso, que muitas pessoas ainda aderem e preferem ser guiados por ideologias, por homens, e não guiados por Deus, não entregam sua vida a Deus. Sobre acreditar em Deus, o que te fez realmente acreditar? Hoje eu penso que é sentir Deus, não tanto acreditar, porque o acreditar ele vem com a vivência, com a experiência de Deus. Porque todos nós temos fé, até quem não acredita em Deus tem fé, porque ele crê nele, ele crê na força dele. Então, fé é você acreditar em alguma coisa ou em alguém. Mas sentir Deus na sua vida, isso te leva mais para você acreditar em Deus. E acreditar em Deus, o que eu penso, é você realmente se permitir viver com Deus. Isso é acreditar em Deus para mim, na minha concepção. De você se permitir que Deus haja na tua vida. Aí sim você está acreditando em Deus. Isso. E eu estava conversando na semana passada com um amigo que ele é ateu, uma pessoa que eu gosto muito. E eu falei para ele viu o lançamento do Cristocast e veio me parabenizar, desejar sucesso, que a mensagem chegue às pessoas que precisam. E eu achei muito curioso. Ele falou assim, você sabe que eu sou ateu, mas eu quero realmente que o seu projeto alcance as pessoas que estão precisando. Aí eu sempre brinco com ele, você é ateu porque tem muita gente orando por você. Com certeza. Então ele fica sossegado que a cobertura dele de proteção está garantida. Com certeza. Porque Deus está aí para todos. Tá pra ele todos, não nega ninguém. O que acontece é se você permite que ele entre ou não. Isso. Porque a única coisa que Deus não mexe é no livre-arbítrio. Sim. Então, ele permite até que você não o aceite, para ver quanto ele é bom. E ele deu esse poder da escolha para nós, que ele permite que a gente não queira que ele entre. Então, cada um tem sua opção. Passaste por esses períodos, assim, de tomar as decisões erradas, se afastar? Passaste por isso? Por questionar? Sim, eu já tive um momento de questionamento quando eu tive um problema, né, muito sério na minha vida, e não abandonei, mas questionei. Questionei o porquê. Que, na verdade, a gente tem que questionar para quê. Para que isso está acontecendo? Que isso vai me levar? E não por quê, E não né? por quê? Por que que não foi comigo? Eu lembro que quando aconteceu isso na minha vida, que foi o falecimento da minha esposa, o meu avô, ele perguntou, por que não eu, que já estou velho, só dando trabalho? Por que ela, que ela tinha 24 anos na época? Por que ela? Por que não eu?
mas a gente depois vai entendendo que são os desígnios de Deus. Eu hoje entendo o seguinte, que nós caminhamos lado a lado, várias pessoas, e chega um momento que a tua caminhada chega ao fim, às vezes chega depois, às vezes chega antes, mas a nossa caminhada tem fim, isso nós sabemos. Sim. Então chegou o momento de alguém partir e alguém continuar seguindo. Tu te importa em compartilhar mais sobre isso? Não, eu período? penso que seria muito interessante até. Eu falo de vez em quando, mas nunca contei a história de uma forma mais profunda. Mas na época nós tínhamos 24 anos, né? Morávamos juntos, isso era lá por 98 para 99 o ano. E ela foi acometida de um câncer de mama, um câncer muito agressivo, que não deu tempo, né, de reagir. E tudo isso aconteceu no momento em que eu trabalhava num banco, tinha comprado uma casa, nós estávamos morando há um ano nessa casa e ela tinha engravidado. E nós estávamos ali vivendo aquele momento ainda da gravidez, da descoberta, nós estávamos na faculdade e veio esse problema. Ela andava 4 metros, parecia que eram 40 quilômetros, cansava muito. Nossa. Aí foram para o médico, aí médicos foram investigar, mas não chegava um diagnóstico, tinha exames que não podiam ser feitos por conta da gravidez, enfim. Aí até que descobriu-se que ela estava com câncer, mas já estava bem avançada, ela já não conseguia mais levantar. E Nossa. foi um momento em que as coisas vieram os questionamentos, né, de Deus, sobre Deus. Porém, naquela época eu já estava mais presente na igreja, frequentava mais a igreja. Então, ao momento que você frequenta a igreja, você se envolve com a religião ou a religiosidade, você também começa a entrar, aquilo começa a entrar no teu ser, tu começa a entender melhor a tua vida, como que Deus age, como que Deus é. E então, a partir daí, ela foi internada, não teve como reagir porque ela estava grávida, estava com 4 meses mais ou menos, e aí veio o momento da perda. Nossa, muito triste. Tanto do bebê quanto dela. Né? E tu lembras a sensação que tu tiveste, assim, tu disseste que já estavas muito frequente na igreja e tudo. Conseguiu compreender a perda de uma forma tranquila, entre aspas? Não, em um primeiro momento não. Eu tive, inclusive, me passou a ideia de que o meu fim também tinha chegado. De que aquilo ali não tinha mais sentido viver. Né? Então, em algum momento passou pela minha cabeça de também cometer alguma coisa contra mim. De encerrar minha vida ali, porque não tinha mais sentido. Não fazia sentido aquilo para mim. Porque eu tinha perdido praticamente 2 pessoas e tinha perdido a minha vida. Tudo que eu tinha construído parece que tinha sido levado por uma enchente, alguma coisa, uma catástrofe. Então eu realmente tive esse momento de fraqueza. Mas eu agradeço a Deus por não permitir que eu fosse à frente com esse sentimento. É muito profundo, né? E tu entendes, assim, o tempo que levou para tu sarar o coração dessa perda? Muito tempo, muito tempo. E foi interessante que, por Deus, eu comecei a reagir. Por mais que eu tenha questionado em um momento, mas com o envolvimento com a religião, o envolvimento com Deus, né, com pessoas que ali estavam. E hoje eu não falo, eu sou católico, mas eu não falo só da Igreja Católica. Os irmãos evangélicos me visitaram também e foi uma corrente de força. A família também, a minha mãe, ela é muito católica e rezava. Eu estava morando com ela, né? Eu tinha deixado tudo para trás e voltei a morar com a minha mãe. Então tudo isso veio como força para mim. Veio me trazendo não mais questionamentos, mas a busca do entendimento. Já fui para uma outra vertente. Então Deus me levou para outro caminho. Tipo, agora eu quero que tu pare, pense e entenda. Eu vou te explicar o que vai acontecer na tua vida. E eu entendi que haveria um propósito. Sendo que também uma mensagem muito interessante nesse enredo todo foi que no último dia de vida da minha esposa, eu estava na UTI com ela e eu fui o último a visitá-la, então foi a última pessoa que teve contato com ela.
talvez as enfermeiras depois, mas de familiar fui eu. E ela não conseguia falar, porque ela estava entubada, inclusive tinha um desamarrado para ela poder estar mais à vontade comigo, porque toda vez que ela se soltava, ela tentava puxar. E aí ela fez assim, que hoje vou embora. Nossa. E aí você tem que seguir. Entendi. E essa mensagem veio muito forte depois na minha cabeça. E eu entendi que a gente caminha junto, alguém fica e alguém vai. Eu entendo essa tua mensagem. Entende? Então daí eu comecei a entender que eu precisava seguir a minha vida. Que lá na frente eu teria outras coisas para viver. Que não era o meu momento. Deus não queria que fosse eu. Se Ele quisesse, Ele teria me levado. Sim, sim. Então não era para mim. Mas é um processo, né, Joey? Assim, que a gente precisa abrir realmente, se permitir viver, né? É um processo, exatamente. É aquilo que eu falei do livre-arbítrio. Eu poderia não permitir a ação de Deus na minha vida, mas eu permiti que Ele viesse, que Ele me enchesse novamente. Porque fica um grande vazio quando você tem um problema desse, que eu acho que muitos aqui que estão nos assistindo ou ouvindo já passaram por um problema desse ou podem estar até passando. Mas fica um vazio muito grande, um vazio muito forte, e você fica sem norte, você fica sem chão, como se costuma falar, você não sabe o que fazer. E aí eu perdi a família, né? Aquela família, a casa, porque eu entreguei a casa, eu não quis mais morar lá e também não quis vender a casa. Perdi meu emprego, porque eu não estava mais indo trabalhar, então eu não tinha mais condições de ir trabalhar e não podia prejudicar uma empresa. E eu estava há 30 dias da minha formatura, eu não conseguia fazer meu trabalho de conclusão de curso também, mas eu consegui concluir com a ajuda dos amigos aí, entre os anjos de Deus na nossa vida. Os amigos me ajudaram muito a concluir o trabalho de faculdade para eu poder me formar. Sei. A experiência do luto, muita gente passou, né, pela experiência do luto, agora na pandemia especialmente. A pandemia foi um motivador da gente, inclusive, pensar nesse projeto do Cristocast. Muita gente teve que lidar com perdas, tristezas de várias naturezas, né? Depressão, ansiedade, tanta a solidão, né? Tristezas de vários tipos, assim. Mas o luto, eu senti assim, as pessoas viveram perdas de entes, de amigos que se foram, mas também de pessoas, vamos dizer, que vivas, mas que mudaram muito internamente, né? E eu converso muito com os meus amigos, assim, eu passei por um processo também na pandemia, foi muito difícil, mas eu sinto que eu tenho clareza absoluta de que eu só consegui me recuperar quando eu me aprofundei em Deus. Sim, eu penso que penso que é a única forma da gente realmente se recuperar. Porque vem o psicólogo, vem os tratamentos, as terapias, elas ajudam muito. Mas eu penso que sempre está um vazio ali, que é o lugar de Deus dentro de você. Dele. É a parte onde ele só mexe uma chave e conserta as coisas. Falta esse toque divino. Então eu entendi isso tudo nesse processo. O luto, ele é difícil, ele é muito pesado, porque você se sente só e abandonado. Você se sente impotente, incapaz. Muitas vezes, em muitos momentos, eu fiquei sozinho, chorando e sentindo só. Mas mesmo que muita gente me visitava, perto mesmo assim. E sim, mas a gente sente muito o luto. Realmente ele é muito pesado. É um deserto, né? É um muito deserto interno. Porém, a partir dali, eu percebi que eu estava preparado para enfrentar qualquer coisa. Porque eu já tinha enfrentado na minha vida, talvez, o que fosse de pior para mim. E também eu aprendi a lidar com o tema morte. Eu aprendi a lidar com o tema morte. E hoje eu não tenho tanto problema com a morte, não tenho medo da morte. Não que eu vá me arriscar também, pular de um penhasco, mas eu não tenho problema com a morte. Eu penso que
a gente tem que seguir a vida, cuidar para que a gente tenha mais vida, logicamente, para quem está doente, tome seu remédio, vá com seu médico, se desenvolva lá no tratamento, se empenhe no tratamento, porque às vezes a gente vê pessoas que não querem se tratar e querem entregar os pontos, mas não cabe a ti, cabe a Deus. É o momento em que ele vai dizer, ó, chegou, vamos dar uma volta. Eu digo que quando chegar eu não tenho medo da morte, mas eu também não tenho pressa nenhuma. Eu espero que demore bastante. Não, eu falo que eu não furo fila, né? Eu não furo fila nem no mercado, então eu não furo fila em lugar nenhum. Deixa aqui. Quando eu for, eu vou. Eu já falei que eu quero o meu epitáfio igual do Miele, né? Que fala que jaz muito contrariado. Miele, o meu vai ser dessa forma. Mas tu tens que perceber que a gente está numa grande fila, que não sabemos a nossa posição e a gente não consegue ir para o final da fila. Não dá. O que a gente pode adiantar com alguma atitude nossa aí, maluca, e conseguir. Mas brincadeiras à parte, assim, quando a gente inclusive se aproxima de Deus, a gente tem uma compreensão diferente sobre isso, né? Eu hoje tenho o meu receio de ir embora a qualquer momento, não é mais nem tanto por mim, é por causa da minha filha. Eu tenho uma filha pequena, então eu fico pensando, nossa, será que ela vai ficar bem? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar, né? Então as preocupações são essas. Mas se eu tirar essa preocupação e pensar em mim, eu fico em paz. Porque eu penso que, nossa, chegou minha hora de encontrar com Deus, sabe? Mas é interessante essa questão do cuidar, porque essa sequência de fatos que aconteceram, eu entendi depois porque eu fui para outra família. E nessa outra família, eu encontrei 4 filhos. Ah, que lindo. Então, ele me tirou de lá, de onde eu estava. O meu caminho não era aquele, era o caminho, penso eu, né? Era o caminho dela, foi o que eu construí com ela. E eu fui para outra família. Uma outra família onde eu precisava estar lá. Ali, talvez, e hoje eu entendo que sim, é o meu propósito, de cuidar de outra família, de cuidar de outras pessoas. Inclusive, eu falo de cuidar mesmo, agora você falou de cuidar da filha, porque eu só tenho um filho biológico, eu tenho 3 de coração. Ai, que lindo. Então, eu saí de um lugar... Me conta mais perto do microfone. Então, eu quero saber dessa história. Então, eu saí de um lugar para ir cuidar de outras pessoas, de outras famílias, de outras vidas ali. E eu poderia ter escolhido ficar solteiro, que eu já estava, né, ali, viúvo, né? Mas solteiro, enfim, vivendo uma vida de solteiro. Mas eu poderia ter escolhido isso. E Deus me falou, não, é aqui que eu quero o teu lugar. É aqui que eu preciso de ti aqui. Tu vais cuidar dessas crianças aqui. E hoje eu tenho 4, né? Eram pequenos, né? Pequenos. Na época, o meu... primeiro veio o meu biológico, que eu não conhecia. A mãe trouxe com 7 anos. Depois a minha esposa, que é a atual esposa hoje, ela tinha 2 filhos, um de 3 e uma de 5. E aí nós fizemos uma família com 3 filhos. E aí desenrolou a vida, fomos seguindo e veio mais um de 3 anos ali. Nós acompanhamos ele desde o momento, desde da barriga da mãe, o pai morreu e nós assumimos. E hoje ele está com 9 anos. Então era para eu estar nessa família. Na vida dessas famílias. Exatamente. Dessas pessoas. E hoje eu consigo entender como foi o caminho de Deus. Apesar de ser uma dor, mas Deus ele escreve assim a nossa vida. Ele não escreve com rosas, ele escreve às vezes com os espinhos. E a gente às vezes quer tanto uma coisa que fica cego para as outras possibilidades, né? Exato. Para as outras contribuições que a gente pode dar na vida. Né? A gente pensa às vezes, meu caminho é só esse, se não for isso, não, mas tem outras possibilidades lindas assim que Deus pode desenhar para a gente. Mas entregar e confiar não é muito fácil. Não, é isso que eu ia te falar. É o permitir que Deus haja. Por mais que tenha acontecido tudo de ruim na minha vida, e a gente lembra de Jó, lá no livro de Jó, aconteceu tudo de pior. Mas a confiança em Deus sempre foi primeiro. E isso é o ensinamento que a gente tem que trazer para a nossa vida. Tá acontecendo tudo de pior, a pandemia, fulano tá morrendo, não tem dinheiro para comprar comida,
a confiança em Deus tem que permanecer. Isso. Jó é uma das leituras que eu sempre recomendo, assim. Eu me identifiquei, houve um período da minha vida que eu me identifiquei muito com Jó. Jó perdeu tudo, mas Deus deu tudo em dobro para ele. E durante todo esse processo, a confiança dele foi inabalável. Exato. Né? E eu tento me inspirar muito nisso. Assim, é legal tu teres citado a parte de Jó, porque ainda falando sobre as passagens bíblicas e pegando o gancho também sobre a tua profissão, né? O Joey é consultor financeiro, e por muitas vezes tu te utilizas dos ensinamentos, né, da palavra na tua própria profissão. Eu faço questão de destacar isso porque assim, é uma coisa que eu sempre falo, faço questão de ressaltar. Aqui na Bíblia tem tudo, gente. Não precisa ficar buscando mágica e receita milagrosa onde não tem. Leiam a Bíblia. A palavra ensina sobre tudo. Sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre vida, sobre família, sobre tudo. Apenas abra o seu coração e leia. Leia, exatamente. Porque é o livro mais vendido, mas eu não sei se é o mais lido. Porque muitas vezes você chega na casa das pessoas, está lá aberto, Salmo 91. Só no Salmo. Mas nem leu ainda, metade do Salmo, né? Não é uma crítica, é uma sugestão que você leia. Se está aberto lá, leia, faça isso que você vai ver. Se você lê todo dia, você pega uma Bíblia, você olha, mas isso aqui é muito grande. Lê uma página, lê um capítulo, um versículo por dia. Já te transforma a tua vida. Não é uma crítica também, ou talvez seja, assim, da minha parte, uma crítica construtiva, né? Eu também sou católica, mas eu vejo na nossa religião poucas pessoas que já leram realmente a Bíblia. Né? Eu sei que tem outros irmãos cristãos que têm esse hábito mais de se aprofundar na palavra. Posso até estar errada, mas assim, entre o meio que eu cresci, poucas pessoas realmente estudavam a Bíblia, né? E caramba, é muito bom. Exatamente. Quando a gente começa a pegar o hábito, e até aqui nos bastidores está o Sidney ali, Sidney passou por uma situação, uma perda também recente do pai dele, e antes mesmo ele já estava se aprofundando na palavra, e o Sidney me mandava mensagem: nossa, eu tô lendo isso, não sei o que, ele ficava loucão lendo a palavra, e eu até acredito, qualquer dia o Sidney vai estar sentado aqui do lado, minha gente. Vai. Eu até me arrisco dizer que ter se aprofundado na palavra te ajudou a lidar, né, com a perca do teu pai. Mas o Sidney vai estar em outro dia. Vai estar aqui. Hoje é o Joe que está aqui, a gente está falando sobre isso. Mas, para a gente falar que as lições que tem aqui, inclusive no lado financeiro. Sim, se você for pensar e ler a Bíblia, né, como a gente está falando, os Provérbios, livro de Salomão, ele tem riqueza de riqueza. Ele te ensina como ficar rico. Ele te ensina tudo o que ele fez, o que ele precisava viver, como é que se vive, quais são as atitudes, como você controla a sua raiva. Tudo isso tem lá para que você possa financeiramente evoluir, para que você possa criar sua riqueza. Se você for pensar na parábola do filho pródigo, ele pega toda a riqueza dele. Quando você não tem cuidado com o seu dinheiro, o que acontece? Sim. Você perde tudo, e ele teve humildade de voltar. Pouquinho. Fala um pouquinho, quem não conhece essa passagem. O filho pródigo, essa passagem, ela é muito interessante porque tinha um senhor muito rico que tinha 2 filhos. E um deles, ele pediu para o pai a parte da herança dele. E o pai cedeu essa parte da herança e ele foi viver. Foi gastar. E gastou na vida, com a bebedeira, com prostituição, com tudo que ele podia, que o mundo oferece. E chega um momento em que ele não tem mais. Por quê? Aí a gente entra para o lado financeiro. Quando você só gasta e você não repõe, acaba. Sim. Então acabou o dinheiro dele e ele foi ser escravo, foi comer a comida dos porcos. E um dia ele percebeu que o pai dele tinha condições.
E aí veio aquele choque de realidade da besteira que ele fez. E ele volta para a casa do seu pai para ser escravo do seu pai. Não queria mais voltar como filho porque ele se sentiu indigno daquilo. Então ele volta e o pai recebe ele de braços abertos, mata um novilho, faz uma festa, gera ciúme para o outro filho. Né? Mas financeiramente, já falando sobre o lado financeiro, foi isso. Ele não cuidou e ele gastou tudo, ele não repôs, ele não investiu para render. Então ele gastou. A gente tem também a parábola dos talentos. Né, Confesso que essa eu tive dificuldade de entender logo no início. Então fala aí. A dos talentos? Sim. A dos talentos é que um senhor, ele vai para uma viagem e ele dá 5 talentos para um servo, eu acho que 3 talentos para outro e 1 talento para outro, para o último. Quando ele volta, o primeiro devolve 10 talentos para ele. Talento, para quem não sabe, naquela época era uma moeda, né? Um valor. Que, se eu não me engano, é um ano de trabalho. E o outro devolve e ele fala: servo bom e fiel, eu te entreguei e tu me entregastes o dobro. O segundo vem e também diz: olha, eu investi e retornou isso aqui. E servo bom e fiel. E aí ele devolve lá com juros, digamos assim. E o último falou assim: eu te conheço e sei que tu colhes onde não plantas, que tu és um servo severo. Então eu enterrei um talento e estou te devolvendo o talento. E ele fala: servo mau. O que a gente traz daí? Esse último, ele ficou com medo. E aí o que acontece? O medo, ele te trava. O medo não faz você avançar. Ele poderia ter, o Senhor fala, você poderia ter colocado pelo menos na mão dos banqueiros, que eles te pagariam com juros e hoje teriam rendimento. E ele pega e tira esse talento e dá para o que tem mais talentos lá. Porque ele diz que daquele que vai ser tirado daquele que não tem, para ser dado àquele que tem mais. Em suma, é isso. Então a gente pensa o seguinte: o que são os talentos? São todas as habilidades que a gente pode construir na nossa vida. Né? Ali ele está falando de talento como moeda, mas se nós temos, quanto mais capacidade de geração de riqueza ou geração de valores na nossa vida, quanto mais capacidade de cuidar das coisas nós temos, mais Deus vai nos dar. Porque ele confia, se ele confia o pouco e você cuida do pouco, ele te dá cada vez mais. Essa é uma das ideias que traz a parábola dos talentos. É muito legal também quando a gente para avaliar, né, a tua fala. Cada um de nós tem um talento, né? E daí a gente leva... O legal é a gente descobrir que esse talento pode ser usado para servir a Deus. Exato. De alguma forma, né? Você usa o seu, né, para isso também, orientando as pessoas. Chegaste a me contar um pouquinho sobre alguns clientes que tu tens que, por dificuldade financeira, que isso desarrumava a vida toda, inclusive a espiritual. Sim, porque as finanças ela está ligada em outros pilares da nossa vida. Então, por exemplo, eu tive cliente que deixou de ir na igreja porque ele não podia mais dar a oferta e não pagava o dízimo. Então, ele se sentiu envergonhado. Então, as finanças ela mexe nessa área também. Clientes que não vão mais a festas, a outros lugares, a convites, enfim, a parte social não querem fazer porque eles não têm dinheiro para contribuir numa conta ou para fazer alguma coisa. Clientes que se separam, né? Porque estatisticamente, uma das maiores causas de separação entre marido e mulher é financeira também, é o desalinhamento financeiro. Então, a finança, ela mexe muito. E eu trabalho, sim, dentro da religiosidade. Quando o meu cliente, ele permite falar em Deus, porque Deus é meu sócio, então eu sou administrador das coisas de Deus. Eu tenho outros negócios, mas eu administro. Então Deus é o dono do negócio. Sim. Eu só faço gerir. E todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, primeiramente eu pergunto a ele: o que eu faço? Posso fazer isso aqui? E aí a gente vai conversando como um sócio mesmo para poder seguir. Então todas as vezes que o meu cliente ele permite que eu entre,
num atendimento, eu falo de Deus. Porque eu estou aqui para melhorar a minha vida, para ajudar as outras pessoas a melhorarem com os meus talentos, mas com a mão de Deus. Eu nunca faço as coisas sem a mão de Deus. Esse entendimento é super importante, né? A gente levar o nosso talento em direção ao Senhor, assim, se deixar disponível, né? Sim. Eis-me aqui. Eis-me aqui, acho que é o que eu mais falo para Deus, assim. O teu talento de comunicação está sendo utilizado. E então, é isso mesmo, assim, nós já contei no primeiro episódio aqui do CristoCast, mas o CristoCast nasceu de uma inquietação minha mesmo, assim, como servir com a minha vocação, né? E eu pensava assim, nossa, não, será que aí, o que será que eu tenho que fazer? Eu não sei ensinar o evangelho, como que eu vou colocar a cara no vídeo? Eu não sei, tem tanta gente que se aprofundou muito mais do que eu, e fora que eu sempre fugi muito de vídeo, sabe? Eu digo assim, só Deus para colocar minha cara no YouTube. Puxa vida. Então, assim, e eu ficava com muita insegurança. E as pessoas que me acompanhavam sempre, especialmente o padre que me acompanhava, ele sempre falava, ora a Deus, conversa com ele, que vai aparecer, né, o jeito correto. E, nossa, mas isso foi uma gestação, realmente, assim, foi quase um ano todo para compreender que era isso aqui. Mas é interessante, né, André? Como é que é tão difícil falar de Deus para determinadas pessoas, algumas pessoas, e é tão fácil falar de política e de político. Sim. É tão difícil falar de Deus, é tão fácil falar de futebol ou de jogador de futebol. Exatamente. Então, qual é essa dificuldade? Você sempre, quando fala-se de Deus, de proclamar a palavra de Deus, você tem que estar altamente preparado, porque tem que tomar muito cuidado. Não, Deus é simplicidade. Fala do teu jeito. Eu contei 2 parábolas aqui, que eu não contei como está escrito aqui, mas eu contei rápido aqui para entender. Sim. Se você for ler, vai estar um pouquinho diferente aqui e ali. Mas eu contei e eu já te direcionei para que você vá procurar. Isso. Olha como é interessante. Então, utilizar o teu talento para direcionar, para você levar para os caminhos de Deus. É isso que você precisa. Falar um pouquinho de Deus, do que Deus representa na tua vida. O que Deus já fez na tua vida? Ele me acordou hoje. Estou aqui. A gente teve uma conversa sobre isso num outro episódio que vai ao ar, mas eu questionei justamente isso. Por que a gente fala com tanto fervor, defende com tanto fervor a política, o time de futebol, e não faz isso com Deus? E quando a gente faz, a gente é taxado, né, de crente, de carola, de caramba, só quer saber disso agora, né? E a gente sofre um certo preconceito. Mas a palavra, ela fala, né? Jesus, ele falava isso, que na hora que a gente pegar a rédea de Deus, a gente vai levar a porrada também. Em suma, é isso. Então, as pessoas, elas têm medo. E uma coisa que você falou aí, todas as vezes a gente tem medo da reprovação, do que os outros vão falar. Mas quando a gente fala de Deus, a gente está falando por Ele. Não somos nós exatamente que estamos falando, nós somos instrumentos. Sim. Então, Ele fala por nós, Ele está trazendo a palavra dEle, Ele não vai permitir que a gente fale besteira, por exemplo, porque falar de Deus não é falar besteira. É falar um pouquinho diferente do que está escrito, é falar de uma forma diferente, é falar de uma forma mais fácil de ser entendida, porque tem determinadas traduções da Bíblia que são difíceis até de entender. E aí, por isso que existem outras traduções, para a gente poder falar de uma forma, aprender de uma forma mais fácil e falar de uma forma mais fácil. Então, você tem só que quebrar essa barreira da vergonha, porque tem tanta coisa que você faz que era para ter vergonha e não tem. E por que falar de Deus é vergonhoso? E por que ser chamado de crente é vergonhoso? Já parou para pensar? Pelo contrário, né? Que bom que a gente crê. Exatamente. Né? Que bom que porque a gente crente crê. é o que crê. Somos fortes por conta disso. Mas eu tinha vergonha, na verdade eu tinha insegurança, porque eu pensava, eu não sei tanto assim, como é que eu vou falar para as outras pessoas?
Até que eu compreendi que, na verdade, eu não preciso ensinar. Pelo contrário, cada pessoa que vem aqui conversar comigo, eu aprendo. Então, o que eu sei fazer de bom na minha profissão é conversar, questionar, ouvir, puxar mais assuntos sobre aquilo, né? De repente fazer às vezes de alguém que está assistindo, que puxa a vida e aquilo, aquela dúvida. Eu não tenho vergonha de dizer que eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo, gente, na Bíblia eu tenho que ler várias vezes, Com sabe? certeza. E ir pesquisar para compreender. A gente não tem que ter essa vergonha. E também não tem que achar que sabe tudo. E tudo que a gente... Se você quer ser melhor na palavra de Deus, se você quer aprender mais, pratica. Você não está sendo bom porque você não tá praticando. Então você precisa treinar todo dia, ler um pouquinho, pega um pouquinho da palavra. Não faz aquela roleta russa de abrir Não, Não, isso não pega um livro e vai lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai te aprofundando e tu vai ver, porque o que acontece? A gente precisa, para falar mais de Deus, a gente precisa ter intimidade. Eu só falo de você, Andréia, se eu te conhecer. Eu não tenho como falar de você se eu não tiver mais intimidade contigo. A Andréia é assim, ela faz isso, ela gosta de comer isso. Eu não tenho como falar de você. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estar lá perto dele, na oração, na leitura, pedindo para ele. Tem até, eu não lembro quem foi que falou outro dia, que a gente pega e manda o zap pro marido, para a esposa, pro amigo. Você não manda o zap para Deus. Então, aquela dinâmica de manda o teu zap para Deus. Deus, o que eu faço agora? Deus, por qual caminho eu vou? Manda um zap para Deus também. É você se colocar disponível para conversar. Às vezes a gente acha que é bobagem, né? Mas é tão simples. Assim, na pandemia foi quando eu realmente me aprofundei na palavra e eu comprei um caderno e fiz dele o meu caderno de guerra. Assim. Então, eu tenho lá várias orações, tenho as minhas conversas com Deus. Ali sou eu e ele, né? Ir para o secreto, que a gente fala, né? Vai para o secreto, só você e ele, e conversa. Mas não precisa escrever, gente. É ficar quietinho ali, mas conversar, buscar essa intimidade. E às vezes eu converso mesmo e falo assim, nossa, pai, eu sei que é bobagem isso que eu estou pensando, mas puxa vida, me orienta. Sim. Né? Assim, se colocar disponível e devagar a gente vai vendo que no dia a dia isso vai acontecendo. Eu tenho um caso, tu falaste de cliente há pouco, eu tenho um caso de um cliente que eu comecei a atendê-lo, como eu sou coach financeiro também, e atendi no processo de coach financeiro. E ele me permitiu falar de Deus. E a gente foi falando, porque as finanças, como eu já falei, ela mexe em vários pilares da vida, e eu estava percebendo que ele estava bem mexido em alguns pilares. E eu comecei a trabalhar isso. Para resumir, ele voltou a frequentar a igreja, ele fez a primeira Eucaristia, isso eu estou te falando que ele já tem 50 e poucos anos, tá? Ele fez a primeira Eucaristia, ele fez a Crisma, ele já está lendo na igreja, frequenta. Então, foi muito bom falar de Deus. Ele precisava naquele momento. Então, quantas pessoas que estão do teu lado, teu vizinho, a tua esposa, a tua mãe, teu pai, precisam de um momento desse. A gente fala de várias coisas, de política, de futebol, de fofoca, de tudo. Todo mundo fala. E conversa também sobre Deus, a tua experiência, o que tu tá sentindo. E às vezes a outra pessoa tem uma palavra para ti também. Né? A gente não é só nós que tem um dia também que a gente tá fraco e precisa que alguém traga uma palavra. A gente aqui tem a intenção muito de trazer para perto as pessoas que estão distantes, né, de Deus. Assim. Falar de Cristo não é fácil, às vezes a gente encontra ali algumas barreiras, muitas barreiras internas mesmo que a gente se coloca, mas o que tu dirias assim para as pessoas que estão distantes, como elas podem reconhecer esse momento de se reaproximar de Deus? Para você que está distante, se você está distante e você já esteve perto um dia, então como era a tua vida perto e como é a tua vida agora distante? Normalmente, quando a gente está distante e a gente tem tudo na vida, a gente sente um vazio e às vezes a gente não identifica o que é esse vazio. E eu te garanto que esse vazio é Deus. Tá faltando uma pitadinha de Deus aí, um pouquinho só, já faz um grande
uma grande diferença. Então, volta uma casinha no jogo e começa a te criar intimidade com Deus. Esse vazio, tem muita gente que sente. Na verdade, tem muita gente que vive rodeada de amigos, vive em festa, tem tudo, vive bem financeiramente, mas quando está ali sozinho, sente um vazio, né? Exato. E não sabe dizer o que é, não sabe dizer onde buscar. Uhum. E não tem outra solução. Esse vazio, tem vazio que só Deus preenche. Não é ninguém. Não é seu esposo, sua esposa, seu amigo, sua amiga, seu pai, sua mãe. Não prato de comida. Não é. Assim, tem o lugar que é só de Deus no nosso coração. Exato. Então, né? Precisa voltar, precisa entender que realmente esse vazio, ele pode ser Deus. E às vezes pode não, ele é Deus. E às vezes até aquela pessoa que, pode ser um filho também, mas o filho vai ser dado também por Deus. Sim. Então, eu acho que essa aproximação tem que ser feita. Os filhos, eu tive a compreensão de que os filhos não são nossos. Na verdade, todos somos de Deus. E Deus nos dá os filhos para que a gente possa criar, cuidar à medida do que seja possível para a gente, porque também cada um tem um aprendizado. Sim. Né? E é muito legal quando a gente amadurece e começa a compreender o caminho que os nossos pais fizeram e o caminho que às vezes a gente está repetindo. Né? As vivências com os filhos, as dificuldades. E a minha família sempre foi assim, confiar em Deus. Então, orientar, né? E confiar que o filho vai tomar a decisão correta. Sim. E tudo levando em consideração os ensinamentos que foram passados para ele. E São essa repetição que a gente fala, que vem muita coisa. Nós repetimos muitas coisas dos nossos pais. Foi o que eles aprenderam, foi o que eles nos ensinaram. Não que eles tenham ensinado errado, mas era o limite de conhecimento e aprendizado deles. Então, nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós não precisamos e não devemos viver a vida dos nossos pais. Então, a gente tem que trilhar um caminho daqui para frente, a gente tem que criar coisas nossas, não coisas dos nossos pais. Claro que tem valores principalmente a gente segue, mas determinadas atitudes ou condições nós podemos criar. E nós estamos num mundo hoje onde as condições são muito grandes de fazer tudo. Imagina no tempo de Jesus se houvesse WhatsApp. Ele seria muito mais do que é hoje. Sem WhatsApp, ele já está vivo hoje, presente aqui conosco. Sim. Imagina com as ferramentas. Então, nós temos toda essa condição. Nós temos maneiras e ferramentas para criar tudo novo, para desenvolver muito mais, diferente do que nossos pais tiveram. Mas aí também eu penso a nossa geração e a geração mais nova ainda tem muitas ferramentas, tem muitas possibilidades, tem muita informação. Mas, acima de tudo, eu vejo que assim que a gente precisa buscar discernimento e sabedoria. Sim. E aí tem também uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, né? A gente precisa pedir a Deus, porque Salomão, ele não pediu dinheiro, ele pediu sabedoria. E tudo você faz na vida com sabedoria. Porque se Deus te der dinheiro, se tu não tiver sabedoria para cuidar do dinheiro, tu vais perdê-lo. Sim. Então, a base de tudo que você for fazer é o que Salomão pediu, é sabedoria. Se ele tivesse pedido outras coisas, um reino, se ele tivesse pedido terras e Deus tivesse dado para ele, eu tenho certeza que ele não seria o que ele foi. E Salomão foi dos homens mais ricos. Mais ricos, exatamente. Né, da Bíblia. Exatamente. Nós temos a história de José também, que foi jogado lá num poço, né? E foi levado e teve toda uma história e depois ele se tornou ali um grande chefe de Estado. O príncipe do Egito. Exatamente, pronto. É uma história muito bonita. Exatamente. E outra coisa, a gente estava falando de Bíblia e eu lembrei de uma coisa que todo mundo gosta de história. E a Bíblia é um livro de história. Sim. São várias histórias aqui. Então, não sei por que não ler. Se você gosta de história, você vai ficar muito
afinado com a Bíblia. E aos pouquinhos, né? Porque a pessoa olha assim, nossa, é um livro realmente muito grande, mas, gente, não tem prazo, você não tem que terminar amanhã, vai lendo devagarzinho. Sim. Tem a vida toda para terminar. Tem a vida toda. Né? Exatamente. Acontece que chega numa hora você se empolga e vai lendo e termina logo mesmo, porque a gente começa a ler e vem uma sede que só Deus dá pra gente. E existe uma coisa também, se você for começar pelo livro do Gênesis, aí tem muita gente que desiste, porque ele vai contar uma árvore genealógica. Fulano que era filho de fulano, que era não sei o quê. E aí a pessoa, pô, mas é isso aqui? Não, mas como são livros, é uma coleção de livros, você pode pegar um livro, tipo o livro do Eclesiástico, pode pegar o livro de Jó. Tu lembra por qual tu começou? Eu não lembro por qual eu comecei. Mas eu ainda não li tudo, não. Eu comecei pelo Evangelho de João. Foi, não lembro. Na verdade, eu li Jó, mas eu não li todo. Aí depois eu peguei o Evangelho segundo João e eu fiquei apaixonada. Ainda é meu favorito, assim, adoro. O João, o discípulo mais amado. Né? Então, aquele que Jesus amava. Aquele que Jesus amava. Eu acho lindo, 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 porque eu tenho a impressão de que ele fala mais de como Jesus era do que dos feitos dele, sabe? Então, é um evangelho que eu tenho muito carinho e me ensinou muito também. E tem essa questão, né, da percepção. Você vai lendo e você tem uma percepção, eu tenho outra. Isso. Mas não quer dizer que cada um vai ter a sua Bíblia. Não, é a sua percepção. E muitas vezes é o momento pelo qual você está passando, que você tem aquela palavra e você tem um olhar diferente do negócio. Então, é o momento que você está passando. Se você estiver triste, talvez você não tenha essa percepção que você teve. Isso. Mas depende muito do momento. Mas a base de tudo é ler. Leia a Bíblia. E hoje a gente tem até outras ferramentas. Você pode só escutar. Você pode assistir um vídeo da Bíblia. Tem no celular. Tem aplicativos. Exato. Eu uso muito no celular. Como que é a tua rotina, assim, de estudar, de viver a palavra? Todos os dias eu acordo entre 4h30 e 5 horas da manhã, já. Ave Maria. Já deu sono. Aqui nos e bastidores parece que ninguém gosta desse horário. Não tá nem vivo o Rafael essa hora ainda. Não, eu acordo umas 5h30, 6 horas, umas 4h30 eu não consigo. Aí eu vou para a palavra. Eu já vou para a palavra. Eu já tenho ali... normalmente eu escuto um evangelho, né, que já está publicado no YouTube. Também leio, eu tenho a Bíblia no meu celular, aí já leio a Bíblia. E todos os dias na minha página do Instagram, eu publico uma parte do evangelho e um pequeno comentário. Ah, que legal. Todos os dias eu tenho, é uma rotina que eu comecei na quaresma e isso daqui eu vou levar para sempre, provavelmente. Então, e também eu evangelizo, né? Eu tenho grupos no WhatsApp onde eu passo o evangelho para essas pessoas. E eu sou cobrado quando eu durmo um pouquinho mais, quando eu viajo, quando eu estou sem sinal de celular. Né? É curioso isso, assim. Eu também, desde a pandemia, peguei o hábito. Eu também acordo não tão cedo, mas acordo e vou fazer primeiro a minha leitura. Também leio os versículos e compartilho no meu Instagram. Às vezes eu leio, às vezes eu só coloco lá as leituras que eu fiz no dia. E eu comecei a perceber, no período que eu estava nessa inquietação, faço ou não faço, as pessoas vinham no meu Instagram e falavam assim, nossa, é tão legal quando você faz a leitura, você devia fazer mais vezes, devia fazer todo dia. Aquilo começou a me tocar realmente de... Para de covardia e faz, sabe? Já me pediram para fazer vídeos, né? Mas eu ainda não fiz. Eu não quis mesmo fazer os vídeos, eu prefiro escrever, porque eu acho que fica melhor. E eu tenho muito feedback também de pessoas que... Isso ali não é para promoção, é para divulgar mesmo a palavra de Deus. Para as pessoas entenderem que existe uma palavra de força, uma palavra de fé. E sobre a questão da madrugada, é porque eu tenho pouco sono, tá? Eu não durmo muito, eu não sou muito adepto de dormir.
Isso é para mim. Então, mas se você for pegar... Rafa também não. Rafa, não. Se você for pegar, Jesus, ele acordava, ele ia orar de madrugada. De madrugada, sempre. sim. Por quê de madrugada? Porque a nossa mente está zerada. A nossa mente está limpa. É o momento em que o Espírito Santo, não que ele não vá entrar em outro momento do dia, na hora do almoço, por exemplo. Não, ele não está com o relógio, opa, agora não. Não é isso. Mas você está mais aberto, você está com um coração de criança, um coração puro, né, para aquilo ali. Então, é a dinâmica de Cristo. Então, se nós somos imitadores de Cristo, se nós queremos isso para a nossa vida, a gente também pode fazer um pouquinho do uso do que ele fazia. Sim. E é muito legal, assim, porque quando a gente descobre que, na verdade, a gente, enquanto cristão, quanto mais a gente aprende com Cristo, mais a gente quer imitar Ele de uma forma natural, né? E quando a gente vê os nossos hábitos estão muito... A gente tentando ser mais semelhantes, mais parecidos com Cristo. E isso traz um equilíbrio, né? Que muita gente busca em outras coisas, mas não é é dessa simplicidade. Sim, né? Exatamente. E você traz para sua... É como eu faço atividade 6 horas da manhã, atividade física. Então, o meu corpo, ele fica energizado durante o dia por conta da atividade física. Eu não rendo à noite, por isso que eu faço de manhã. E juntando com a parte espiritual, porque você é corpo, mente, espírito. Sim. Então, e eu ainda faço uma leitura ou eu ouço um podcast de alguma coisa para minha profissão, para o meu crescimento pessoal. Então, eu alinho corpo, mente, espírito. O que tu recomendarias, assim, para quem quer recomeçar? Uma forma simples. Que você escolha o melhor horário para você fazer a sua leitura da Bíblia, para você fazer a leitura da palavra. Prática. A palavra de Deus, ela é prática. Você precisa praticar, você precisa começar. Porque, e outra coisa, o difícil na vida é permanecer. Você que se matricula numa academia, por exemplo, você vai no primeiro dia, mas para ir no segundo e no terceiro, não é fácil. A manutenção é o mais difícil do processo. Que nem eu que me matriculo e vou uma vez no mês. Inclusive, tem pessoas que pagam já 12 meses, né? Mas nunca foram. Aí acaba perdendo dinheiro. O Rafa está se acusando. Mas acaba perdendo dinheiro. Mas é porque a pessoa faz isso, que não, se eu pagar 12 meses, eu vou. Então, voltando para a Bíblia. Não pensa em ler tudo num dia. Se você pensar, toda meta que é muito grande, ela é frustrante. Então, você tem que colocar a meta pequena. Eu vou ler 3 versículos, pronto. Já leu, já está ótimo. Já está ótimo. E aí, no próximo, você lê 4. E o que precisa? Isso se tornar hábito. A meta precisa tornar hábito. Porque no momento em que eu torno hábito, eu faço aquilo todo dia. Você não tem a meta de escovar dente todo dia. Você tem o hábito de escovar dente todo dia. Sim. Você não tem a meta de tomar banho todo dia. Você tem o hábito de tomar banho todo dia, mesmo que seja um. Aqui na nossa região que a gente toma muito banho, né? Mas então, se você colocar isso como hábito, isso fica na tua rotina, como já está na minha rotina. Eu já me sinto mal quando algum momento não faço, o que acontece também de eu não fazer. Não sou perfeito e a maioria também não vai ser, mas eu fico incomodado. E esse incômodo é saudável. Por quê? Eu já sei que no outro dia eu tenho que fazer, porque é o meu hábito. E tem tantas opções hoje em dia, no mínimo, você não tem uma Bíblia em casa, mas baixa o aplicativo. Exato. Tem muita possibilidade. Você realmente precisa estar disponível para isso. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Você que dá desculpa. Isso. E uma pergunta por que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Porque Deus é Ele quem nos conduz. É Ele quem está direcionando a nossa vida. E, como eu falei há pouco, como é a tua vida? Como foi a tua vida sem Deus? Como é a tua vida com Deus? Crer é você colocar nas mãos de Deus a tua vida, a tua condição, os teus negócios, a tua família. Tudo que você for fazer, as suas atividades, você coloca nas mãos de Deus. Isso é crer. E vale a pena crer, porque eu tenho certeza que Deus, Ele só quer o melhor da gente. Nós é que muitas vezes vamos para o outro lado e fazemos o pior para nós. Com certeza. Tem uma pergunta que eu faço em todo episódio, que eu vou fazer para ti também. Na verdade, Deus existe e eu posso provar.
Deus existe, eu posso provar pela história que eu contei de vida aqui. Porque sem Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria na família que eu estou, eu não estaria construindo o que eu construo, eu não teria os negócios que eu tenho, eu não teria a vida que eu tenho. Sem Ele, eu não teria nada. Com Ele, tudo. Sem Ele, nada. A gente consegue visualizar, né, quando a gente passa por uma experiência muito forte, de que poderiam ter vários caminhos, mas que quando a gente aceitou a mão de Deus, né, ele levou para o caminho correto. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Inclusive tem uma gravura, eu acho que é do Michelangelo, que é a mão de Deus tentando tocar ali a mão do homem. Sim. Então, quando é que tu vais esticar essa tua mão para Deus, para que Ele te carregue, pegue na tua mão e leve? Hoje eu faço mentoria de negócios para micro e pequenos empresários. Deus faz essa mentoria com a gente. Então, o que é um mentor? Ele pega na tua mão e te leva por um caminho. Deus faz isso conosco, mas eu só faço isso com o meu cliente quando o meu cliente permite. Uhum. Se ele não permitir, eu não consigo fazer. Sim. E assim é a nossa relação com Deus. Se a gente permitir, Ele vai ser o teu mentor e Ele vai te levar por caminhos, por grandes veredas, né? Tem aquela passagem que fala também que os discípulos saíram de barco aguardando Jesus. Ele disse, vão que depois eu encontro vocês. Olha o meu jeito de contar a história. Sim. Vão que eu encontro vocês depois. E já tinha passado muito tempo, eles estavam no barco e já altas horas, tudo escuro, Jesus chega caminhando sobre as águas e eles achavam que era um fantasma, né? Se assustaram, ficaram com medo e Jesus fala que sou eu e Pedro fala, Jesus, Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti. Né? E Jesus venha e Pedro, que eu considero o mais atrevido de todos, mais abusado, todos, sai do barco, começa a caminhar pelas águas. Só que em certo momento ele se distrai com a chuva, com o vento, com o mar e começa a afundar. E aí é quando Jesus o pega pela mão e depois retorna com ele para o barco e depois ele fala, homem de pequena fé, não é verdade? Exato. Por que duvidaste? Então, essa passagem faz muito sentido para mim, porque em muitos momentos eu senti que Deus estava estendendo a mão para mim e eu só tinha que ter coragem e tomar a decisão de focar nele, né? Quando a gente tira o excesso da nossa vida, as outras coisas, e foca como prioridade Deus, isso faz muita diferença. E quantas pessoas hoje que estão nos assistindo estão nessa dificuldade? Sim. Estão sentindo esse medo que Pedro sentiu, estão se distraindo com coisas que não deveria. Estão focando mais no problema do que na solução. Porque a solução estava ali, que era Jesus. Sim. E Pedro focou em quê? No mar agitado, no vento, em todos os problemas que estavam rodeando ele naquele momento. Então, foca na tua solução, que é o caminho de Deus. Meu amigo, eu quero te agradecer demais pela tua participação aqui. É uma alegria, especialmente que agora considero irmão em Cristo. Amém. Somos, com certeza. Muito obrigada por dividir a tua história, a tua experiência. Que Deus abençoe sempre você e sua família. Amém. Obrigada por dividir com todo mundo que está aqui no CristoCast assistindo, com a gente aqui nos bastidores também. É uma alegria. Muito, muito obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço ao pessoal que está nos auxiliando aqui, agradeço a você que está assistindo hoje e que se inscreva no canal, que acompanhe os outros entrevistados e que traga Deus para dentro da sua vida, traga Deus para a sua família principalmente e traga Deus para os seus negócios e que Ele seja aquele que vai te conduzir no teu dia a dia. Gente, eu quero agradecer mais uma vez vocês aqui compartilhando esse momento com a gente. Eu espero realmente que tenha tocado o seu coração, aquecido. O meu está bem quentinho e eu quero que você envie esse episódio para alguém que você acha que está precisando de uma palavra, que está precisando se aproximar mais de Deus. Esse é o nosso propósito. Então, obrigada por estar aqui e eu te espero no próximo CristoCast.